A igreja pode tomar os assentos. Eu vou convidar aqui à frente o diácono Orlando Amorim, nosso querido irmão que já esteve aqui outras vezes também, cultuando junto conosco, adorando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor e trazendo uma palavra direto do Senhor para as nossas vidas, para nos abençoar. Aleluias. Irmão, você está com a palavra, Deus te abençoe. Pode usar esse microfone e no final do culto, o irmão for aquele hino, é só avisar a gente. Quero saudar a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. É sempre uma alegria voltar a esta igreja. Eu sempre digo que essa aqui é a minha segunda igreja, né? Sei que faz algum tempo que aqui não volto. Vejo muito rosto novo aqui, né? E vejo também alguns já fizeram como Orlando, cresceram para os lados, né? Durante essa pandemia aí. Então houve esse milagre, né? A gente cresceu um pouquinho para os lados. Mas, amados, é muito bom estar aqui com vocês e agradecidos a Deus por poder compartilhar nesta noite a palavra do Senhor com a igreja, com os irmãos. Amém? Eu gostaria de convidá-los a acompanhar a leitura bíblica que se encontra Lamentações, capítulo 3, Lamentações, capítulo 3, vai ser uma leitura um tanto grande, porque vai ser do versículo 1 ao 26º. A minha tradução é a NAA, que é a nova atualizada, mas vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês. Diz assim, amados, Lamentações é de Jeremias, né? Capítulo 3, do versículo 1 ao 26º. Diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim, sem parar todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e dor. Ele me faz habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Depois me abandonou. Entesou o seu arco e me pôs como alvo das suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amargura e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar o bem. Então eu disse: não tenho mais força, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura.
minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Queridos, o que acabamos de ler está em um contexto histórico onde o profeta Jeremias expressa aquilo que está dentro de si. Mas vamos entender qual é esse contexto histórico. Nós sabemos que a história está dividida antes e depois de Cristo. No ano de 605 antes de Cristo, o Império Babilônico toma o reinado de Judá. E ali naquela ocasião, Nabucodonosor leva para a Babilônia a primeira leva de cativos de Judá para a Babilônia, e entre eles está o profeta Daniel e os seus amigos. Ele então constitui naquela ocasião o rei Joaquim para ficar lá em Judá reinando. Só que 8 anos depois, o rei Joaquim, ele se rebela contra o império da Babilônia. E Nabucodonosor manda de novo o seu exército para Judá, e chegando lá em Judá, ele destitui o rei Joaquim, ele prende o rei, ele leva outros cativos para a Babilônia, e nessa segunda leva está o profeta Ezequiel. Ele então leva novamente para a Babilônia e constitui Zedequias, o rei Zedequias, que é tio de Joaquim, como rei de Judá. Só que a nobreza, irmãos, que estava lá em Judá, coloca na mente do rei Zedequias que ele deve se rebelar contra a Babilônia. E então, no ano 586 antes de Cristo, o exército da Babilônia volta de novo a Judá, porque se rebelaram. O rei Zedequias, junto com a nobreza, se rebelou novamente contra a Babilônia. E é nesse contexto que Jeremias entra com lamentações. Porque Jeremias levanta a voz dizendo: não se rebelem contra a Babilônia, porque se vocês se rebelarem, se vocês se levantarem, o rei Nabucodonosor vai destruir Jerusalém. Só que havia naquela ocasião outros profetas que diziam: não se preocupe, o rei pode até vir aqui, mas estamos fortes, porque assim diz o Senhor. Os falsos profetas profetizavam dizendo que não haveria problema nenhum, mas Jeremias dizia: não, assim diz o Senhor. Jerusalém será destruída se vocês se rebelarem. E isso lhe custou a prisão, por ele dizer a verdade, por ele falar a palavra do Senhor. Foi jogado em um poço, foi chicoteado. Todos esses males Jeremias sofreu. E até que, como eu falei antes, no ano 586, depois de 3 anos de cerco à cidade de Jerusalém, Nabucodonosor, com seu exército, consegue abrir
nas muralhas de Jerusalém uma brecha, e lá ele então entra em Jerusalém e toma Jerusalém. Amados, os historiadores dizem que ao entrar em Jerusalém, eles saíram destruindo tudo, derrubaram as muralhas de Jerusalém, mataram judeus, muitos judeus ali naquela ocasião, e por fim, colocaram fogo, incendiaram o templo que era a glória do Senhor. Os babilônicos fizeram isso e destruíram a cidade inteira, devido a uma rebelia, devido a pessoas que não estavam em comunhão com o nosso Deus. Esse é o contexto que Jeremias escreve exatamente o que nós acabamos de ler. Nessa terceira e última destruição, o rei Nabucodonosor leva para mais de 40 mil judeus para a Babilônia. E deixa alguns ali ainda ao redor. Entre eles ficou Jeremias. E Jeremias então ele diz, no versículo 1 ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição do Senhor. Mostra que Jeremias estava aflito, ele tinha contemplado o que era uma destruição em massa. Ele havia contemplado a sua gente, o seu povo, sendo levado como cativo para a Babilônia. E ele expressa isso, são lamentações, a dor do seu coração. No versículo 4 ele diz: despedaçou os meus ossos. Sentiu-se arrasado até nos seus ossos. No versículo de número 7 ele diz: prendeu-me com pesadas correntes. No versículo de número 11 ele diz: me fez em pedaços e me abandonou. No versículo 14 ele diz: fui feito motivo de riso, riam-se de mim. E no 15 ele diz: fartou-me de amargura. No versículo 17 ele diz: não sei o que é paz e esqueci o que é desfrutar o bem. Assim como Jeremias, às vezes, muitos se encontram, cheio de amarguras, cheio de dores. Às vezes a vida nos leva a ser amargos. Às vezes foi a palavra de um pai que disse a um filho. O filho traz aquilo no coração como algo que perdura inteiramente em sua vida e ele só lembra daquelas palavras do seu pai. Amargura no coração. Às vezes é o esposo que disse uma palavra pesada para a esposa, ou vice-versa. Às vezes é um irmão, um familiar, que disse algo e lhe machucou muito, e aquilo ainda é guardado no seu coração. São amarguras que a gente traz na alma. Muitas pessoas vivem assim, amados, amargurado na sua alma, não conseguiram levar o perdão. E olha o que é que a amargura faz na vida de um homem. Olha as consequências. As consequências estão aqui. Vejamos algumas. Jeremias disse no versículo 4 que envelheceu. A amargura, a lamúria, ela envelhece as pessoas. Deixa as pessoas mais velhas. Ele diz isso. Ele diz: cercou-me de amargura e de dor. Por quê? Porque quando a gente não libera o perdão, que traz amargura dentro de nós, meu amado, isso dói sempre. Isso vai continuar doendo na sua alma. E ele diz: quem vive na amargura vive na escuridão. Ele diz: fez habitar-me na escuridão. É interessante porque ali onde Jeremias está, o sol é tão quente, mais do que aqui. Brilha, mas ele vivia na escuridão. Escuridão da alma. Tem gente vivendo na escuridão da alma, meu amado.
porque não consegue vencer a si mesmo. Jeremias diz: me vi isolado e cativo. Mesmo ele não sendo preso por Nabucodonosor, ele sentia-se dessa forma. Teve seu coração ferido e, por fim, viu sua esperança em Deus desaparecer. Geralmente as pessoas que guardam amargura, elas não têm mais esperança. E a gente contempla então na leitura da palavra de Deus essa angústia, essa dor, algo que está no coração de Jeremias. Eu quero o capítulo 137 do livro de Salmos, retrata mais ou menos isso que Jeremias disse, mas retrata aqueles que estão lá na Babilônia. Eles foram levados cativos à Babilônia, e olha o que é que diz aí, olha. Diz assim: às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, quer dizer, lembrando-nos de Jerusalém. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um cântico de Sião. É o retrato daqueles que estão cativos lá na Babilônia. Eles penduraram as suas harpas, instrumento de alegria, eles penduraram nos salgueiros, nas árvores que haviam ali, porque não havia mais no seu coração motivo de alegria, motivo de prazer. Assim estavam derrotados na Babilônia. Mas aqui nesse Salmo 137 nós encontramos a crise da orfandade. As margens do rio da Babilônia foram arrancadas dos seus lares, já não viviam mais em Jerusalém, eles agora se sentem órfãos até mesmo da sua terra. Neste salmo nós podemos ver também a crise da desmotivação. Diz: nós assentávamos, não havia motivo para se alegrar, mas estavam lá derrotados, caídos, não tinham força para se levantar. Mas nesse salmo nós encontramos também a crise da melancolia, que diz: chorávamos, juntos eles faziam o coro do gemido, a sinfonia da dor, cantavam os seus lamentos, porque mais uma vez eles não tinham força. Mas eu pergunto: e nós, onde temos pendurado as nossas harpas? O que fez essa pandemia de nós? Penduramos as nossas harpas porque perdemos um ente querido? Penduramos os nossos instrumentos de alegria durante esse período de reclusão? Como está a sua vida? Como você tem vivido? Quais são os motivos do seu cântico, da sua canção, do seu louvor? Mas quais são as amarguras que você traz na alma? O que é que lhe afeta tanto que você teve que pendurar suas harpas? Qual é a amargura que ainda lhe prende a um passado e você não consegue desvencilhar-se desse momento? Qual é a dor que ainda rege a sua vida? Meus amados, nós não podemos olhar no retrovisor da nossa vida e achar que as coisas vão ser sempre da mesma forma. Não. De forma nenhuma. Quando olharmos no retrovisor da nossa vida, devemos deixar lá o passado
porque eu posso olhar para o passado, mas sempre avançando, sempre procurando vencer na vida. A maioria de nós tem vivido de um modo ou de outro, situações às vezes de perder a fé, situações às vezes de estarmos abatidos, situações que às vezes Satanás ainda está nos acusando de um pecado que cometemos lá atrás, mas ainda hoje está no meu coração aquele pecado dizendo, eu não deveria ter feito aquilo. Meu irmão, você tem que esquecer isso, meu amigo. Vou andar com o que me traz tristeza, eu tenho que andar visando o que pode me trazer esperança. Recentemente, enterrei um ente querido, um sobrinho meu. E naquele momento de dor, o seu pai me abraçou e disse assim, tão jovem que era, rapaz de 24 anos, na flor da mocidade, meu sobrinho, quando o seu pai me abraçou, disse assim, por que não eu? Por que não eu? Por que Deus não me levou? Mas sim levou meu filho. Amados, se nós formos olhar para as circunstâncias, certamente nós teríamos muitos motivos de estar amargurados, entristecidos, mas não é isso que a Bíblia nos chama. Não é para isso que a Bíblia está nos chamando no dia a dia. Houve um momento que Jeremias, quando ele chega no versículo de número 21, ele dá uma virada na vida dele. Ele vem sempre falando do lamento, mas quando chega ali ele diz, eu não quero mais olhar para isso, eu quero olhar para alguma coisa que me traga esperança. E esse deve ser o nosso olhar. Eu tenho que olhar para o que me traz esperança. Eu não tenho que olhar para trás do meu pecado que lá ficou, da amargura que lá ficou, da palavra que lá me deixou doente. Não, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que vislumbrar um horizonte onde Deus está lá, Cristo está lá, e eu devo caminhar pensando sempre em Cristo na minha frente, porque lá é para onde eu devo andar. E Jeremias, então, ele diz assim, ele chega à conclusão que precisa mudar desesperadamente daquela sua atitude. E ele apela para quê? Para a misericórdia do Senhor. Mas por que ele apela? Ele diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E em meio à tristeza e à dor, em meio a lembranças amargas, somente as misericórdias do Senhor podem nos renovar e dar novo alento para a minha vida. E Jeremias percebe isso, e nesse momento ele deixa o passado para trás. Eu quero lembrar das misericórdias do Senhor, porque elas se renovam dia a dia. O dia hoje foi ruim? Foi. Talvez eu tenha enterrado alguém? Sim. E daí? Vou permanecer assim pensando? Não, eu tenho que olhar para a frente, eu tenho que lembrar que eu tenho um Senhor que zela por mim, e que amanhã será diferente na minha vida. Devemos olhar, irmãos. Mas Jeremias se apega também no versículo 23, na fidelidade. Deus é fiel e não pode negar a si mesmo, irmãos. Ele se apega na fidelidade do Senhor. Ele é fiel. E, portanto, ele sabe que o que está escrito nessa palavra é para se cumprir. Tem muita gente errando, dizendo, Deus é fiel a mim. Não, Deus não é fiel a mim, que eu não sou fiel a Deus. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel à sua palavra. E por ele ser fiel à sua palavra, é que eu devo confiar, porque ela vai se cumprir em mim.
Nós até cantamos errado, Deus é fiel a mim. Não, Deus é fiel a Ele mesmo, ao que Ele disse, ao que está escrito. Ele é fiel, e por Ele ser fiel, Jeremias disse, vai se cumprir, minha vida vai mudar, porque renova suas misericórdias. Eu estou nessa situação, mas amanhã há de ser um novo dia. Mas Jeremias sabe, no versículo 25, ele coloca lá a terceira qualidade, que ele tem que ter esperança, a bondade do Senhor. A terceira coisa que deve ocupar a nossa mente e nos dar esperança é a bondade do Senhor. Amados, o Senhor é generoso para conosco. Olha para a tua vida e veja. Você vai contemplar coisas maravilhosas que o Senhor já fez em sua vida. Quem era você antes de chegar a essa igreja? Como era a sua vida antes de entrar aqui? Mas o Senhor foi generoso para com você. O Senhor foi bondoso para com você. Deus, Ele é bondoso, por isso eu devo esperar em um dia diferente, porque a sua bondade chegará a todos nós. Quando o povo volta do cativeiro da Babilônia, 70 anos depois, aí eles compõem o Salmo de número 126, que diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Por quê? Porque há uma esperança, quem espera no Senhor, é certo que o amanhã será diferente. Quando Ele restaura a nossa sorte, meu irmão, o sorriso é largo, porque é Deus e é promessa que Ele vai restaurar a nossa sorte. Talvez você esteja esperando por algo já há bastante tempo. Talvez você seja aquela pessoa que espera, e tem momentos que diz, não tem mais jeito. Deixe-me lhe dizer uma coisa, tem jeito sim. Continue a esperar no Senhor. Continue colocando sua fé e depositando no Senhor. Porque há jeito sim. E é Ele que nos prometeu. Ele é fiel a essa palavra. Logo, eu serei abençoado, porque foi Ele que disse. Eu gostaria de contar a história, uma história impactante, uma história que fala muito a minha vida. Horatio Spafford. Este homem era um servo de Deus. Era um advogado famoso em Chicago. Um advogado bem-sucedido. Tinha muitos bens. Um servo do Senhor que tinha uma bela família. Um homem renomado em Chicago. Mas naquela ocasião veio um incêndio e destruiu parte de Chicago. Aquele incêndio foi terrível para Spafford, porque destruiu muitos dos seus bens. E ele perdeu quase tudo que tinha. Mas ele lembrou que havia uma promessa para com a sua família. E então, Spafford chama sua família, sua esposa e 4 filhas. Ele havia prometido uma viagem na Europa para a sua família. E lá ele envia a sua família para a Europa, enquanto ele fica em Nova York, tentando recuperar ainda algumas coisas que ele havia perdido. Só que ele não sabia que até aquilo que ele tentava ganhar naquele dia, que a sua família embarcou, ele também não foi bem sucedido. Diz a história que o navio que levava a sua família chocou-se com outro navio. E em 12 minutos veio afundar-se esse navio. A esposa de Spafford pegou suas 4 filhas e abraçando-as naquele momento de aflição, onde o navio estava ali afundando naquele momento,
mas de repente veio uma onda tão forte e arrancou de seus braços seus 4 filhos e morreram todos afogados. E ela bateu com a cabeça então no navio e também desmaiou. Quando ela acordou, ela estava num salva-vidas, mas sem os seus filhos. Quando ela chega na Europa, que o navio leva para a Europa, ela escreve 2 palavras apenas para o seu esposo. Olha o que ela diz para o seu esposo: salva e sozinha. O telegrama só dizia isso: salva e sozinha. Amados, há momentos de dores na nossa vida que aí é que nós conhecemos qual é a teologia que você segue. Quem é o Deus? Como é que você vê Deus? Porque tem gente que está dentro da igreja, mas vê Deus diferente. É no momento da aflição que a gente conhece quem tem uma boa teologia, que sabe naquele momento ponderar suas palavras. Aquela mulher poderia escrever ao seu esposo dizendo: morreram as minhas filhas, mas ela viu pelo lado bom. Salva. Eu não fui. Eu fiquei. Sozinha, mas fiquei. É diferente em saber dar uma notícia. É diferente. Spafford sai de Chicago, volta para Nova York, toma um navio e vai ao encontro da sua esposa na Europa. Diz a história que enquanto ele vai no navio, que chega próximo onde houve o naufrágio do navio, que suas filhas morreram, o capitão se dirige a ele e diz: estamos passando exatamente no local onde suas filhas morreram. E ele então, naquele momento, ele escreve para sua irmã. Olha o que ele diz, irmãos. Olha o que ele diz para sua irmã, Rachel. Ele diz: na quinta-feira passamos perto do local onde o navio naufragou. No meio do oceano, a água tem 3 milhas de profundidade. Mas quando penso em nossas pequenas queridas, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas, as queridas ovelhinhas, e em breve também estaremos lá. Nesse meio tempo, graças a Deus, temos a oportunidade de louvá-lo, de agradecer por seu amor, sua misericórdia por nós e pelos que amamos. Eu o louvarei enquanto viver. Que todos nos ergamos, deixando tudo e vamos segui-lo. Ele escreve naquele dia que o capitão disse que foi aqui. Mas não para aí, irmãos. Não para aí. O que impressiona é a profunda fé deste homem. A reação de Horatio Spafford também está descrita em um hino escrito nesta época. A melodia que o acompanha foi composta depois por um outro servo do Senhor. As palavras da primeira estrofe são encontradas em nossos hinários, quase exatamente da forma que foi escrita na época. Olha o que ele escreveu ali naquele navio. Ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. É motivador, irmãos, quando eu leio isso. Para mim, é como se esse homem estivesse dizendo: continue, continue,
vivendo porque vale a pena. Não deixe a tristeza tomar conta de você. Este homem passa através da história algo que nos comove. Sempre que eu leio a história desse homem, eu fico comovido, porque as suas palavras, elas é como se me lançasse para diante. Como pode um homem desse perder as filhas, mas lá ele está confiante no Senhor, confiante que um dia haverá de vê-las, porque ele criou suas filhas, foi para o reino de Deus. E quem cria seus filhos para o reino de Deus, é certo que os verá. Mas ele diz coisas maravilhosas nesse hino. E quem pegou depois os escritos, viu que ele havia apagado com a borracha. E é como se ele tentasse escrever uma frase e apagava depois. Escrevia mais outra frase e apagava, até que completou aquilo que ele queria. Quem pegou os escritos viu que na quarta estrofe ele diz assim: a vinda é o anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com os remidos na luz do Senhor. Queridos, este homem é um homem de Deus. É motivador a gente ler uma história dessa, porque vem impactar o nosso coração, vem impactar a nossa vida, saber que há uma esperança, saber que há um amanhã, porque amanhã tem misericórdia nova do Senhor, tem misericórdia se renovando para você, minha irmã, tem misericórdia se renovando para você, meu irmão. Amanhã é um novo dia, e o nosso Deus está presente no amanhã. Não são as dores de hoje que me farão destruir o amanhã. Não, não são as dores de hoje. Muito pelo contrário, as dores de hoje podem até me levar para a esperança do amanhã. Se você já tem convicção do Deus que você serve, você sabe que amanhã há misericórdia nova em sua vida. E eu pergunto, por que Sperford manteve-se fiel em sua fé? Porque aquele homem certamente tinha intimidade com o Senhor. Certamente aquele homem era conhecido nos céus. Ficou firme. Posso perder tudo, mas não posso perder a fé. Pode retirar de mim o que quiser, mas a esperança ainda vai estar cravada no meu coração. Nós vamos cantar este hino para lembrar. Quero chamar o grupo de louvor aqui. E enquanto você cantar este hino, você pode imaginar que o homem que escreveu essa letra foi um homem que estava próximo ali dos túmulos das suas 4 filhas. Mas não há lamentação neste homem. Você não vai encontrar lamentação neste homem. Muito pelo contrário, você vai encontrar neste homem motivos de alegria. Vamos cantar e depois eu voltarei só para concluir. Se a igreja quiser ficar de pé, fique à vontade. Vamos cantar esse hino juntos.
Podem sentar, amados. Queridos,
A vida é para ser aproveitada de maneira muito digna. E a maneira mais digna de viver é viver com esperança. A maneira digna de se viver é com esperança. Por quê? Porque a desesperança é a sepultura para o espírito falido. Quem perdeu a esperança no Deus que tem, ele já está na sepultura do espírito, com o espírito falido. Viva com dignidade, viva com esperança, porque certamente amanhã, as misericórdias do Senhor vão se renovar em nossas vidas, para todos sempre. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos ficar em pé e vamos encerrar com a palavra de oração. Bendito Senhor e eterno Pai que estás nos céus. Os nossos corações, Senhor, estão contritos em Ti, Senhor. Porque a nossa esperança é o Senhor. O nosso renovo vem do Senhor. Há uma esperança, Senhor, no nosso coração que amanhã haverá um amanhã, porque o Senhor vai estar no amanhã. As nossas vidas serão diferentes, Senhor, porque durante a semana que virá, o Senhor está em cada dia nos nossos corações a nos abençoar, a nos renovar a fé e a nos orientar a viver uma vida digna de esperança tão somente no Senhor. Abençoe, ó Deus, cada congregado, cada membro desta igreja, Senhor. Conceda uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de busca ao Senhor, uma semana de propósitos no Senhor, uma esperança que será renovada diariamente na vida de cada um. Ó Deus, dá-nos da Tua paz. No nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a você. Após um minuto de oração, estamos despedidos.